Olá pessoal, neste vídeo a gente vai falar sobre a letra I dos princípios SOLID. A letra I significa segregação de interfaces. A primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro é o conceito de interface. O que afinal é interface? Para explicar, eu vou fazer alguma analogia. Imagine a sua casa, ela tem lá o sistema elétrico, o sistema hidráulico, a parte de encanamento, e esse sistema vai interagir com vários equipamentos, vários eletrodomésticos que você tem na sua casa. Por exemplo, a sua máquina de lavar a louça, ela tem uma interface com o sistema elétrico e com o sistema hidráulico. Essa interface tem dois pontos normalmente de conexão, que é a conexão elétrica e a conexão da água, de entrada e de saída. São três pontos, na verdade, né? A interface, então, é isso, é uma forma de você conectar sistemas diferentes, ou conectar módulos diferentes, focando naquilo que esses dois componentes precisam trocar de informação ou trocar em relação ao sistema para poder funcionar. No caso da máquina, ela precisa de energia elétrica para funcionar, o motor, a bomba, precisa de água para jogar água nos pratos e precisa jogar a água suja fora. Então, essa definição, o que precisa para funcionar, para que esses dois sistemas se conversem e consigam atingir o objetivo final, é o conceito de interface. Uma das coisas que as interfaces fazem é esconder os detalhes, para que você não precise ver aquilo que você não precisa, que você não tem necessidade para conhecer. Então, se você imaginar lá a parede da sua casa, por trás dela, por trás do reboco, por trás da tinta, tem um monte de fio, de encanamento, conduíte. E o que aparece para você é apenas a tomada, que é aquilo que você precisa ver. Então, a interface também é uma forma de esconder complexidade, de proibir que você veja coisas que você não precisa, que você não deveria ver. No caso de uma casa, só o eletricista que tem que saber como que funciona o encanamento, como é que estão os conduítes, que tipo de coisa pode passar ali dentro. Então você normalmente não precisa saber disso, você tem que saber qual é o ponto que eu preciso encaixar no meu aparelho. Então a interface tem essa característica também, que é de ocultar, abstrair as complexidades, abstrair os detalhes para simplificar o uso e focar o uso naquilo que é essencial para funcionar o aparelho no caso. Uma outra função das interfaces é prevenir contra o seu uso indevido e garantir que o uso seja correto. Vamos pegar como exemplo aí o padrão brasileiro de tomadas, esse que recentemente recebeu uma série de polêmicas aí. Ele tem algumas características que ajudam no seu uso. Por exemplo, a tomada não é simétrica, então garante que você vai sempre inserir o lado correto do plug. Tem também uma proteção externa, como se fosse um relevo negativo ali, que dificulta que você toque nas peças de metal e assim reduzindo o risco de choques. Essas características foram projetadas para garantir o uso correto, o uso mais seguro das tomadas elétricas e reduzir o número de acidentes. Um outro exemplo são os plugs USB. Antes da versão mais recente, que é o USB tipo C, a gente tinha esse design aqui quadradinho. E olha só, ele tem uma certa prevenção de erros, porque você não consegue inserir o plug do lado errado. Mas quem nunca passou por isso aqui? Bom, então resumindo aí o que eu falei até agora, as interfaces servem para, primeiro, possibilitar a cooperação entre sistemas. Eu quero que dois sistemas diferentes, dois aparelhos diferentes, dois módulos diferentes, etc., consigam trabalhar juntos. Ocultar detalhes desnecessários, para que você, por exemplo, não precise ficar conectando o seu aparelho direto nos fios lá, e sim use uma interface bem projetada para isso. E terceiro, ajudar no uso correto, com elementos de design que previnem contra o uso indevido, evitam erros e problemas conhecidos no uso. Então são essas três as principais funções aí que a gente conseguiu destacar e discutir até agora. Bom, e no caso dos sistemas de software? A gente está falando até agora sobre equipamentos e dispositivos físicos. Como que isso vai funcionar no software? Bom, a ideia é a mesma. A gente vai usar interfaces quando a gente quiser fazer a comunicação, a cooperação entre sistemas diferentes, ou módulos diferentes, ou funções diferentes, e assim por diante. Por exemplo, a gente pode pensar em comunicação de sistemas. Imagine que você tem um aplicativo lá no Android e você quer, por algum motivo, encontrar um endereço, dado um CEP, um endereço, um código postal. Você pode fazer uma comunicação com o sistema dos Correios. Você faz uma solicitação passando o número do CEP e o sistema dos Correios vai retornar para você o endereço correspondente
aquele CEP. Essa comunicação, essa troca de informações entre o seu sistema Android e o sistema dos Correios é feita através de uma interface. Essa interface vai definir, por exemplo, qual é o formato do CEP que você tem que mandar e qual é o formato da resposta, qual é o tipo dos dados, quais são os requisitos dos dados, esse tipo de coisa. Então, a interface, nesse caso, é a comunicação entre o aplicativo e um sistema dos Correios, um sistema que você estaria funcionando lá no back-end em outro servidor, para você poder completar a sua aplicação, a sua funcionalidade desejada. Mas o conceito também se aplica a outros elementos de software, como por exemplo classes, né? Então imagine que eu tenho aqui uma classe figura geométrica, uma classe abstrata. Nesse exemplo aqui eu criei um atributo do tipo private, ou seja, ele não é acessível para fora da classe. Um método setNome, que também é private. E eu tenho aqui uma variável, um atributo tipo que é protected, ou seja, ele estende para outras classes que são filhas. E um método abstrato aqui dessa classe. Então, toda relação entre classes, eu posso pensar que existe uma interface entre elas. Por exemplo, se eu tiver uma classe triângulo. A classe triângulo ela é filha de figura geométrica. Ela vai enxergar, ela vai interagir com figura geométrica. Então, ela vai ter uma interface. E se a gente der um Ctrl espaço aqui, por exemplo, para fazer a busca, eu consigo ver que eu enxergo lá o método área e enxergo outros métodos aqui, no caso, né? Estou fazendo um exemplo em Java, tá? No caso, estou vendo métodos básicos do Java, né? Mas eu não consigo enxergar, por exemplo, aqui o método setNome, porque ele está private. Então, ele não faz parte da interface entre figura geométrica e triângulo. Então, eu poderia, por exemplo, definir aqui a área. Né? Dentro do área, eu poderia, por exemplo, enxergar aqui tipo, que é um atributo que está protected aqui em cima, mas eu não consigo enxergar um nome. O nome não aparece aqui, porque ele está privativo, está com private. Então, ele não faz parte da interface. Ou seja, qualquer relação entre classes, existe aí uma interface implícita. Eu consigo expor coisas de uma classe para outra. A mesma coisa vai funcionar quando eu estiver usando uma classe, né? Então, não apenas como uma relação de herança, mas também como uma relação de uso. Por exemplo, se eu tiver aqui uma classe principal, e nessa classe principal tem um método main aqui, sei lá, e eu vou, por exemplo, usar a classe lista. Bom, então esse objeto L, que é do tipo Java utilList, eu vou ter uma interface. Então, eu posso dar um L ponto aqui, e ele vai me mostrar aqui, deixa eu mostrar para você, todos os métodos disponíveis para eu chamar nessa outra classe. Então, essa aqui é a interface do objeto lista aqui, L, né? Eu consigo, por exemplo, pegar um elemento num certo índice, perguntar se a lista está vazia ou não. Então, essa é a interface. Na verdade, nesse exemplo aqui do Java, list é uma interface mesmo, né? Se eu for lá, ele é uma definição de interface, tá? Que é uma abstração da programação orientada a objetos. Mas o conceito é esse, é o que você enxerga quando você dá um Ctrl espaço aqui para você ver as sugestões do editor. Então, essa aqui é a interface, é o que você consegue enxergar quando você está usando uma classe. Certo? E também isso vale para outros tipos de relação, né? Então aqui no caso tem um objeto local, mas eu poderia que sim, esse objeto poderia ser um atributo da classe, né? Olha só, é uma relação diferente, né? Porque a lista faz parte da classe principal como um atributo, não apenas um objeto sendo declarado localmente, mas também existe uma interface entre elas, que são quais são os métodos visíveis da classe list, da interface list nesse caso aqui, para a classe principal. Bom, e por último, também vale a relação entre funções, né? Então, se eu tiver, por exemplo, a minha função main aqui, eu vou criar um triângulo, e eu vou chamar a função área. Né? Olha só o detalhe, a função área, no caso aqui o editor já está mostrando para a gente, ele retorna um double. Então, essa conversa entre a minha classe, o meu método main e o método área, segue uma interface que é a forma que esse método funciona. Então, no caso, a área não aceita nenhum parâmetro, retorna um double. Tá? Essa é a assinatura. Double D igual a t.área, por exemplo. Então, eu tenho que respeitar a interface. Se eu tiver aqui um outro método, sei lá, void imprimir string nome. Sei lá, alguma coisa assim. Quando eu for usar esse método, t.imprimir, a interface define que eu tenho que passar um nome e não vai retornar nada. Tá? Então, a conversa entre funções ou entre métodos
também define uma interface, que é o jeito que essa comunicação acontece. Então, tudo isso está englobado, tudo está envolvido no conceito de interface de software. Bom, então podemos escrever o nosso princípio finalmente, já que a gente vai falar de software agora. O princípio da segregação de interface, e ele diz o seguinte: clientes não devem ser forçados a depender de interfaces que não utilizam. É mais ou menos a ideia da parede que esconde os detalhes da rede elétrica da casa. Eu, quando vou plugar a minha televisão na tomada, eu não quero ficar vendo um monte de fio exposto ali. Eu quero ver só o plug que eu vou conectar. É mais ou menos essa a ideia que a gente vai tentar aplicar no software. Mas antes disso, eu queria falar de um outro princípio que é importante. E que, na verdade, tem a ver com todos esses que a gente está falando até agora. E que é um princípio que a gente, às vezes, não pensa. E é o seguinte, eu vou escrever da seguinte forma: nunca subestime os idiotas. Mas calma, antes que eu seja acusado aí de ser um hater que fique espalhando ódio entre os desenvolvedores, eu queria deixar muito claro o que eu quis dizer com idiotas. Para isso eu vou usar uma citação de um filme bem legal. Bom, quem nunca assistiu o filme Forrest Gump? Lá a gente tem um personagem principal que é considerado aí como um idiota, né, como muitos personagens chamam ele, e ele responde com uma fala genial. Ele diz o seguinte: idiota é quem faz idiotice. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é a mesma coisa. Eu já não estou querendo julgar as pessoas, e sim dizer que muitas pessoas fazem coisas idiotas quando estão programando. E isso pode acontecer de diversas formas diferentes. Não é apenas por inexperiência, por, sei lá, burrice ou por má vontade. A idiotice acontece naturalmente, a gente faz coisas assim o tempo todo. E é isso que isso que eu estou querendo dizer. Todos os princípios de design que tentam proteger o seu sistema e deixar ele com um design bom e adequado, muitas vezes serve para proteger contra essas idiotices intencionais e não intencionais que todos nós cometemos. Por exemplo, quando você está trabalhando com uma biblioteca que você não conhece, ou uma linguagem que você tem pouca experiência, que você é obrigado a trabalhar por causa de algum projeto, você vai fazer coisas erradas, você vai cometer erros que você não cometeria se você estivesse muito acostumado com aquela linguagem, com aquela biblioteca. Então você, mesmo que você seja o melhor programador do mundo, pode sim cometer idiotices quando estiver usando alguma coisa com a qual você não está acostumado. É um outro exemplo? Qualquer desenvolvedor já passou por isso. Você faz aquele código, pensa numa lógica muito complicada e consegue resolver um problema complexo com algumas linhas de código bem elaboradas. E aí você não se preocupa muito com a documentação e você deixa lá aquele código paradinho por um tempo. Passou um mês, você olha para aquele código que você mesmo que fez, ou seja, o seu eu do passado fez, e você não se lembra de nada, e você faz um erro horrível, e você mexe e estraga tudo, porque você não se lembra do que você fez. Ou seja, você mesmo está sendo um idiota em relação ao seu eu do passado, porque você esqueceu o que você tinha feito, e isso acontece muito, e muito, e muitas vezes. E por último, outra fonte bem grande de idiotices de software é a inexperiência mesmo. Ou você acha que você vai sempre trabalhar numa equipe de desenvolvedores onde todo mundo ali é experiente, todo mundo ali é expert, é o Dream Team. Você acha que você vai trabalhar como se você fosse, sei lá, o Messi jogando no Barcelona, que só olha do lado e só tem craque. Não, provavelmente você vai ter na sua equipe muitas pessoas inexperientes e que vão cometer erros básicos, erros de iniciantes. Vão ter estagiários, vão ter programadores que não conhecem muito a tecnologia e você vai ter que lidar com eles. Às vezes você não sabe, inclusive você não conhece quem são os usuários do seu código. Você desenvolve uma API, uma biblioteca para ser utilizada pela empresa e a pessoa que está usando às vezes não tem nem informação adequada em computação, é apenas um técnico ali que não estudou muito a fundo ali os princípios da programação, que está usando, está quebrando um galho ali. Então você sim vai ter que conviver com pessoas que são inexperientes e quanto mais protegido tiver o seu design, né, e no caso aqui específico do tópico desse vídeo, do princípio da segregação de interface, quanto mais protegidas contra erros essas interfaces estiverem, melhor vai ser o seu sistema, melhor vai ser o seu código e ele vai ser usado mais corretamente, independente de quem seja. Bom,
Então vamos agora mostrar alguns exemplos, tá? Vamos colocar o nosso chapéu de idiota, saber que a gente também faz idiotices, né? Não é exclusividade dos outros. E vamos tentar pensar no princípio como a gente pode ajudar o design a ficar mais à prova de idiotas, e como ele pode aplicar o princípio corretamente. E eu queria falar em cima de exemplos. Nesse tópico de exemplos, se vocês procurarem aí pela internet por esse tema, né, segregação de interface, vão ter muitos exemplos. Mas a gente consegue ver como eles se misturam, né, os princípios, né, do Solid. Aqui eu vou pegar um exemplo aqui de um artigo do Elvis Rodrigues, está aqui o link, né, para mostrar como que os princípios se misturam, né, nessa hora que a gente vai tentar aplicar, principalmente o princípio da segregação de interface. Muitos exemplos seguem a mesma ideia. Vou resumir bastante aqui o exemplo do Elvis, tá? Tem uma interface aqui, que é a interface chamada iCarro, né, que tem 3 métodos, ignição, acelerar e turbo, e tem uma classe específica, né, uma classe concreta carro, que vai implementar ignição e acelerar. A ideia central aqui do exemplo é o seguinte: nem todo carro vai ter o turbo, tem carro que não tem turbo, né? Neste caso, você vai ter o que a gente conhece como herança negativa, quer dizer, o carro está herdando turbo, mas ele não deveria. Então, a gente teria que suprimir esse comportamento de alguma forma. E a solução que ele propõe aqui é você quebrar em várias interfaces. Então, tem a interface carro e a interface carro com turbo, que é a interface filha de iCarro. E aí sim você tem o turbo. Se você tem um carro que não tem turbo, você implementa a interface iCarro. Se você tem um carro que tem turbo, você implementa a interface iCarro turbo. Ótimo, esse é um exemplo que ilustra a segregação de interfaces. Você está separando a interface iCarro em duas, para minimizar a dependência, porque a classe carro aqui no caso não deveria depender do turbo porque ela não usa. Tá, mas esse é um exemplo que, na verdade, você está ferindo muito mais o princípio de Liskov do que o princípio da segregação de interface. Porque veja bem, quando você define a interface iCarro, você está criando uma abstração, né? E você está implicitamente definindo que todas as classes que são filhas de iCarro são substituíveis. Eu posso trocar iCarro por qualquer filho e vai continuar funcionando. É isso que o princípio de Liskov diz, né? O princípio anterior, né? Da letra L do Solid. E essa é a origem do problema nesse exemplo aqui. Tá? Ou seja, o princípio da segregação de interface ajuda a resolver um pouco dos outros problemas também. Mas esse exemplo aqui não ilustra apenas o princípio da segregação de interface, ok? A solução está correta, mas o problema aqui ele nasce de um problema, um design que fere o princípio de Liskov. Aqui eu tenho um outro exemplo, né, de um artigo aqui no Medium, né, desse autor aqui, Wagner Nogueira, e que também acaba mostrando o princípio corretamente, mas um exemplo, na verdade, cujo problema tem origem em outro princípio, que é o da responsabilidade única. Ele fala aqui, nesse artigo ele fala do princípio ISP, né? E o exemplo que ele mostra é o seguinte: você tem aqui uma classe chamada cadastro cliente, que tem 3 métodos: validar dados, salvar banco e enviar e-mail. Ele propõe, né, como solução, você separar em interfaces individuais, né? Não apenas interface e cadastro, que ela também gera aqui o problema de um método que não tem implementação. E aí você teria uma interface específica para cadastro apenas e uma interface aqui para cadastro e uma interface separada para o produto. Né? Para o cadastro do cliente, desculpa, o cadastro do cliente que tem enviar e-mail e o cadastro do produto não tem enviar e-mail. Certo? Então a separação da interface resolveria o problema. Mas o problema aqui, de novo, vamos olhar lá no primeiro exemplo. Essa interface ela está juntando, né, no mesmo módulo responsabilidades diferentes. Validar dados, salvar no banco e enviar e-mail são responsabilidades distintas e que não deveriam estar na mesma classe por causa do princípio da responsabilidade única. Então, mais uma vez, a gente vê como os exemplos que são geralmente mostrados aí, eles misturam os princípios, né? Eles usam o princípio da segregação de interface como uma solução, né, para um problema que, na verdade, tem origem em outro princípio. Nesse caso aqui, o da responsabilidade única. Pô, eu vou trazer então o meu próprio exemplo aí, que eu já tinha mostrado no vídeo anterior, que era o vídeo do princípio de Liskov. E eu vou mostrar como que o princípio da segregação de interface pode ser usado para resolver esse problema, né? Para deixar as dependências mais específicas. E eu vou falar sobre os conceitos aí. Vamos criar um novo arquivo aqui. Eu vou programar esse exemplo em Dart, né? Eu vou reproduzir aqui
o exemplo que a gente fez no vídeo anterior, que é o exemplo do buffer. Tá? Então eu vou criar uma classe de buffer que tem as opções de leitura e escrita, mas eu vou ter um tipo de buffer que é somente leitura. Então vamos lá. Bom, esse é um exemplo, né, da classe buffer, uma classe bem simples, tá? Não estou fazendo nada muito elaborado, não está otimizado, não está nada. Mas é uma classe que tem lá um vetor de dados e tem um vetor de inteiros e tem um método save e um método read. E no exemplo do vídeo anterior, que eu falo das violações do princípio, né, existe a classe do buffer read only, que não teria o save, né? E como é que foi feito naquele exemplo? Bom, esse é o exemplo que eu tinha mostrado. Então, a classe readOnlyBuffer, ela sobrescreve o comportamento do método save para ficar vazio, para não fazer nada. Com isso, a gente está suprimindo o comportamento e essa classe, de fato, é um readOnlyBuffer. E a gente viu que isso aqui viola, né, o princípio de Liskov, porque você não pode assumir, né, que a classe buffer tem um método save, já que uma das suas filhas está suprimindo aquele método lá sem avisar nada. Então, quem está usando a classe sem saber que esse buffer é do tipo read-only, vai chamar o save e não vai acontecer nada. Né? Isso é um problema do princípio. Bom, para a gente resolver isso separando a interface, né, eu vou usar o conceito aqui de interface do jeito mais simples, como eu comentei agora há pouco. Uma interface é simplesmente o que está disponível em uma classe para ser utilizado. Inclusive, a linguagem Dart, que eu estou usando nesse exemplo aqui, ela tem exatamente esse conceito implementado. Né? Toda classe tem uma interface. Você não precisa declarar uma interface, como por exemplo em Java, em C Sharp. Não, em Dart toda classe é uma interface por padrão e essa interface tem tudo que é disponível para ser utilizado. Então a gente consegue resolver esse problema aqui aplicando o conceito de interface do Dart e separando as interfaces ou segregando as interfaces. Então vamos lá. Bom, salvei aqui com outro nome, tá? Só para não perder o exemplo original. Movi a minha classe readOnlyBuffer aqui para cima. E eu vou colocar o método read na classe readOnlyBuffer. Então, vamos lá. Então pronto, ó. Aqui eu coloquei a minha variável data e o meu método read. Quer dizer, a classe readOnlyBuffer tem o read. E o método save, ele não existe mais na classe readOnly, porque não tem, né? É um buffer somente leitura. Então, vamos fazer assim e vamos estender da classe buffer para readOnlyBuffer. Ou seja, a classe buffer é uma classe read-only que tem save. E assim a gente consegue separar... Ah, ficou faltando aqui um extends a mais. Essa ficou uma dependência cíclica que não funciona. Então agora sim, quem quiser usar um buffer de somente leitura, vai utilizar essa classe aqui. Ou vai usar essa interface aqui. Quem quiser usar um buffer que é leitura escrita, vai usar essa classe aqui. E como são interfaces separadas, interfaces diferentes, novamente, no Dart a gente tem esse conceito, né, de interface implícita, a gente está resolvendo o problema de Liskov, né, que a gente não tem mais aquela questão da substituição ser inválida e ter que ficar suprimindo o comportamento no filho. E aí a gente resolveu segregando a nossa interface, no caso aqui segregando as nossas classes. Bom, suponha que eu tenha outros tipos de buffers, né, não apenas o buffer em memória, e eu queira esclarecer esses tipos de buffers diferentes usando uma abstração ainda maior. Tá? No Dart a gente pode fazer isso com classes abstratas, em Java poderia fazer com interface mesmo, né? C Sharp, que tem esse conceito de interface, a palavra-chave interface, né, que é uma classe puramente abstrata, que só tem definições de métodos e nenhuma implementação. Né? Vamos fazer aqui então no Dart, né? Deixa eu salvar com outro nome. Vamos lá. Então eu vou definir as minhas classes abstratas, que são os tipos de buffer que eu tenho. Então a gente vai fazer dois tipos de buffer abstratos. Pronto, olha só. Eu criei duas classes abstratas, uma que é o buffer read-only, que tem apenas um método chamado read, e o read-write-buffer, que é um buffer de leitura escrita, que é filho de read-only, acrescentando além do método read que ele vai herdar, o método save. Tá? E essas são classes abstratas, ou seja, eu não sei o tipo do buffer, eu sei que vai ter essas assinaturas. Isso aqui é uma concretização das interfaces que eu já tinha. Né? Está bem explícito que as interfaces são essas, ou seja, eu tenho um método no read-only e dois métodos no read-write. E isso fica programado desse jeito. Né? Então essa aqui é a questão da abstração.
E vamos supor que eu tenha agora duas possibilidades de buffer, um buffer em memória e um buffer em disco. Cada um vai implementar do seu jeito. Como é que ficaria a hierarquia aqui? Se eu tiver uma classe que ela é em memória, eu quero apenas read-only, eu vou implementar o read-only buffer. E aí eu vou colocar um comportamento que eu quero que ele vai ler da memória. Claro, eu teria que ter uma variável aqui, tá? Eu não coloquei. Mas só para ilustrar. Então eu teria uma implementação assim. E se eu tiver uma classe read-only que é em disco? Pronto, fiz aqui uma implementação paralela, uma classe in-disk read-only buffer, que também implementa read-only buffer. Aqui, claro, eu teria que ter uma variável, sei lá, file, para eu poder ler, né? E eu teria que ter aqui o código de instanciação dele, tá? Mas o importante é, essas duas classes compartilham a mesma interface. A interface é a mesma, ambas têm o mesmo jeito de acessar, que é você vai passar um offset, uma quantidade e vai retornar uma lista de inteiros. É uma leitura. Se é no disco, se é na memória, não interessa. Então, com essa solução aqui com classes abstratas, deixa o design, né, com a interface mais explícita, né, porque está lá definida como uma classe abstrata separada mesmo, em texto, né, para você ler, não fica implícito como no exemplo anterior, e você abre a possibilidade de ter implementações diferentes para uma mesma interface. Isso deixa o seu design mais extensível, tá? Atacando aí um pouquinho também do princípio aberto-fechado. E se eu quiser, por exemplo, fazer uma classe de leitura escrita? Olha só o que eu fiz aqui, ó. Eu criei uma classe chamada InDiskReadWriteBuffer, que vai estender InDiskReadOnlyBuffer, que é essa classe aqui de cima. Eu vou herdar esse comportamento aqui e eu vou herdar esse varFile também, né, que são da classe Py. Eu vou implementar, além disso, a interface readWrite, que é essa interface aqui. Então, com isso, eu tenho que colocar um comportamento específico para o save. Ou seja, quem estiver usando essa classe aqui vai ter o read e o save. Vai ter os dois disponíveis para acessar em disco. Com isso, eu estou conseguindo fazer uma reutilização de métodos, né? Eu reutilizo esse método aqui e eu estou separando as minhas interfaces para não ter o problema de Liskov aqui, da substituição. Eu consigo sempre garantir que a minha substituição vai ser válida. Eu consigo usar um objeto do tipo específico com uma declaração do tipo mais genérico. No caso aqui, eu vou sempre tentar usar os tipos abstratos como os tipos das variáveis para evitar problema, certo? Então, esse aqui é um exemplo de como que o princípio da segregação de interface, né, pode ser utilizado de diferentes formas. Né? Eu posso fazer uma solução como eu mostrei aqui, né, com simplesmente uma hierarquia de classes invertida, né, em relação ao exemplo original, ou com classes abstratas explícitas mesmo, né, as interfaces explícitas declaradas no arquivo para eu poder entender qual que é a interface, o que está entrando, o que está saindo de cada método aqui. Bom, pessoal, neste vídeo eu vou ficando por aqui. Eu não mostrei muito bem o exemplo de segregação de interface, dei uma pequena mostrada no finalzinho, né, que a ideia é você separar as interfaces, deixar suas interfaces mais finas, né, e colocar a dependência só com aquilo que você precisa mesmo, ao invés de depender de tudo. Acabei não mostrando um exemplo muito completinho disso, mostrei mais aqui as ideias gerais de interface, o conceito principal, e mostrei um exemplo bem simples no final. No próximo vídeo eu vou mostrar um exemplo mais completo, onde eu vou realmente, de fato, ilustrar essa questão de você minimizar as dependências entre as classes, colocando uma interface no meio ali, para que essa dependência fique pequena, que ela fique magra, né? E que a gente consiga aplicar o princípio de segregação de interface, qualquer que seja a ocasião que eu precise ter dependência entre classes aí. Ok? Mas por enquanto vamos ficando por aqui. No próximo vídeo a gente completa o assunto.